Hello, Saulo Duarte aqui e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer frases negativas em inglês. No ou not. Como fazer frases negativas em inglês? Qual desses dois a gente deve usar na frase para transformá-la em negativa? Se você está começando seus estudos em inglês, você deve estar se perguntando aí, a forma correta de negativar uma frase no idioma. Você muito provavelmente já conhece o no e o not, mas não sabe aí como usar cada um deles, corretamente em uma frase. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer frases negativas corretamente em todos os tempos verbais, no presente, no passado e no futuro. Então, diferente do português, no inglês, quando a gente quer fazer uma frase negativa, a gente não adiciona apenas a palavra no a ela. O no deve ser usado apenas para falar não em uma resposta curta. Por exemplo, Are you American? Você é americano? Aí, nesse caso, eu posso responder No, I'm not American. I'm Brazilian. Não, eu não sou americano. Eu sou brasileiro. Note que no segundo não, eu acabei usando o not. Isso porque o not é o auxiliar que transforma a frase negativa. Então, nesse caso, eu estou enfatizando que eu não sou americano para depois, então, dizer que eu sou brasileiro. Então, o no vai ser usado apenas para falar um não rápido, um não de resposta. E quando você for negativar uma frase, aí sim você vai ter que usar o not como auxiliar para negativar essa frase. E é justamente isso que a gente vai ver nos próximos exemplos, tá? Tanto em frases no presente, quanto no passado e no futuro. Tempo verbal presente. Se a frase está no presente, a gente tem que usar os auxiliares do e does, mais o not para fazer essa frase negativa. Esses dois auxiliares são usados para frases no presente, quando a frase tiver aí um verbo regular ou irregular, que são palavras de ação. Então, todas as vezes que você for fazer frases de ação no presente, na forma negativa, você vai usar esses dois auxiliares junto com o not. Lembrando que do é usado para I, you, we e they, e o does usado para a terceira pessoa, he, she e it. E aqui em cima tem um card onde você pode aprender sobre do e does de forma completa. Então, quando você for fazer uma frase negativa com esses dois auxiliares, você vai colocar o do mais o not para I, you, we e they, e does mais not para he, she e it, que são os pronomes da terceira pessoa. Vejamos o exemplo. She doesn't work in the morning. Ela não trabalha de manhã. Note que nesse exemplo aí, eu estou transformando o verbo de ação, que é o verbo trabalhar, to work, em negativa. Um outro exemplo é You don't need to write again. Você não precisa escrever de novo. Note que nesses dois exemplos que eu acabei de dar, o verbo, que é o personagem principal aqui, não muda de forma, Ele se mantém na sua forma presente, mas na hora de traduzir, é o auxiliar mais o not, que deixa claro que a frase está negativa. O outro detalhe aqui, para enriquecer ainda mais o seu inglês, é que, nesse caso, a forma abreviada geralmente é usada. Então, o do not fica don't e o does not fica doesn't. E ainda falando de presente, no caso dos verbos ser e estar, que em inglês é o verbo to be, o auxiliar not é usado com todos eles. Na maioria das vezes aí, usado inclusive na sua forma abreviada. Como eu ensinei no primeiro exemplo, que eu dei nesse vídeo, quando eu usei o verbo to be, Então, o verbo ser e estar sempre é usado para um fato, ou seja, algo que é ou existe, ou para uma ação que está acontecendo nesse momento, quando o caso for o presente, que é o que a gente está fazendo agora. Então, vamos para aquele exemplo. I'm not American, I'm Brazilian. Eu não sou americano, eu sou brasileiro. Então, mais uma vez, nessa frase, que é um fato que eu não seja americano e sim brasileiro, e por isso eu uso o verbo ser e estar, nesse caso. Outro exemplo. You aren't working today. Você não está trabalhando hoje. Nessa frase, eu estou enfatizando uma ação que não está acontecendo agora. Aí, nesse caso, eu uso o verbo trabalhar na forma ing, porque é um gerúndio referente a uma ação
que está acontecendo agora, ou melhor, deixando de acontecer, porque está na forma negativa. E claro, não podemos esquecer dos verbos modais, que são aqueles verbos que moldam a frase. Os verbos modais são can, would, should, must, may, might, could, né? Que recebem o not na hora de se tornarem negativas, ficando cannot, would not, should not, must not, may not, might not e could not. As formas abreviadas geralmente são usadas. Can't, shouldn't, mustn't, couldn't e wouldn't. O may e o might não têm a forma abreviada, tá? Então, os verbos modais também têm sua forma negativa. E o próximo tempo verbal que a gente vai aprender é o passado simples. Mas antes, eu gostaria que você deixasse aqui o seu like nesse vídeo, please, né, para ajudar esse canal a crescer, mas elevar esse conhecimento para muito mais pessoas, né, que desejam se tornar bilíngues. Então, please, aperta o like aí e se inscreve, né? Mas vamos lá. Tempo verbal passado. Nesse sentido, se a frase estiver no passado, você vai usar o auxiliar didn't para fazer uma frase negativa, que é o auxiliar did mais o not. O did é usado para substituir o do e does no passado simples. Lembrando que o passado simples, né, é aquele passado que pode ser mensurável, ou seja, ontem, semana passada, ano passado, uma hora atrás, etc. No passado simples, você sempre vai ter que dizer quando aquela ação está acontecendo no passado. E a forma não contraída do auxiliar did na negativa é o did not, que é menos usado no dia a dia, né? Exceto em contextos mais formais. Esse auxiliar é usado para todos os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you, they, né? Então, sem mudança na terceira pessoa do singular. Então, ele substitui do e does em todos os pronomes pessoais. Então, vamos lá para um exemplo. They didn't study today because it's Sunday. Eles não estudaram hoje porque é domingo. Note que, mais uma vez, nessa forma negativa, o verbo estudar fica na sua forma presente, sem qualquer mudança. Outro exemplo. She didn't want to answer the message. Ela não quis responder a mensagem. Nessa frase é o verbo querer, que é o verbo to want, que também permanece sem qualquer mudança na frase. Mas na hora de fazer a tradução, a gente passa para a negativa. E o mesmo se aplica se estiver falando de um fato ou uma ação que estava acontecendo no passado, usando o verbo ser e estar no passado simples, que é was e were. E claro, na hora de fazer a negativa, a gente tem que pegar esses dois auxiliares e somar com o not. A sua forma abreviada geralmente é usada também. Was é usado para I, he, she e it, e o were para you, we e they. Exemplo, I wasn't at home yesterday. Eu não estava em casa ontem. You weren't working last week. Você não estava trabalhando semana passada. Tempo verbal no futuro. Quando a frase estiver no futuro, o auxiliar para a negação será will mais not, e na forma contraída fica want, e o going to, que fica not going to, né? Will significa ir, enquanto going to significa vai. Esses auxiliares também serão usados para todos os pronomes sem mudança para a terceira pessoa do singular. Por exemplo, we will not clean the house on Saturday. Não iremos limpar a casa no sábado. I'm not going to watch a film today. Eu não vou assistir um filme hoje. E agora que você chegou até aqui, eu quero que você faça uma frase negativa aqui em inglês, uma frase que é muito poderosa aí e que vai reforçar o seu comprometimento com a sua fluência no idioma. Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: I'm not going to give up my English because I will. E aí você vai continuar, né? Então, eu não vou desistir do meu inglês porque eu vou ou eu irei, e aí você vai colocar o seu sonho na frase, que pode ser, por exemplo, fazer um intercâmbio, conseguir um emprego novo, migrar para o exterior, fazer uma faculdade no exterior. Você vai colocar aqui o sonho que você vai realizar uma vez que você seja fluente em inglês. Então coloque aqui nos comentários essa seguinte frase, porque é importante para você reforçar, tá bom? E agora, como sempre, é colocar esse conhecimento em prática, fazendo o máximo de frases negativas que você puder. E se você quer ir além, né, da teoria do inglês e destravar a parte falada do idioma, mas você não sabe
como praticar, né, a parte falada do seu inglês, no fim desse vídeo vai ter um outro vídeo onde eu ensino a destravar a parte falada do inglês usando o Google Tradutor. Então, mais uma vez, eu espero de coração que eu tenha ajudado você nesse vídeo, né, com essas frases. And I see you in the next video. Bye bye.